Olá, sejam bem-vindos. Este é o DA Design Arquitetura, produzido pelo Por Dentro da Mídia e que está aqui na UTV, a TV da internet e também nas plataformas digitais. O programa hoje será aí bem especial, inclusivo e interativo. Vamos saber mais sobre a trajetória profissional do arquiteto, empresário, cartunista, cronista. Vamos entrar aí na exposição Ser, Estar, do nosso aí mais referência ainda em design, que é o Sérgio Rodrigues, trazendo para vocês como realmente está aí os 3 andares do nosso espaço muito conhecido em São Paulo, que é o Itaú Cultural, que até o dia 5 de agosto reúne aí mais de 500 itens para aí a visitação e também a interatividade, com muitos áudios, vídeos e principalmente a ambientação, entender aí tudo sobre quem fez aí referências em várias áreas e até hoje é aí o pai do design brasileiro também no cenário mundial. E quem vai nos conduzir e quem vai trazer detalhes da exposição Ser, Estar, Sérgio Rodrigues, está aqui ao meu lado. É a Elaine Lino, produtora do Núcleo de Enciclopédias do Itaú Cultural e uma das organizadoras da mostra que ficará aí em São Paulo até dia 5 de agosto. Se você não é de São Paulo, dá tempo, se organize e venha, porque vale muito a pena. Esta mostra, né, Elaine, ela traz aí uma coletânea impressionante, né? Foi muito difícil, já que a gente tem aí mais de 2.000 peças, né? Mais de 2.000 criações feitas por Sérgio Rodrigues. Oi, bom dia, obrigada pelo convite. Foi realmente um desafio essa mostra, porque é um conteúdo muito denso, né? Que é apresentado no Itaú Cultural. São quantidade muito grande de informação, inclusive de mobiliário, né? São muitos mobiliários que foram deslocados, né? Foram emprestados para essa exposição. E muitos documentos, né, que vieram do Instituto Sérgio Rodrigues, lá do Rio de Janeiro. Então, teve toda uma logística, né, uma preparação para essa exposição que foi realmente foi um desafio, né? E a gente teve toda essa preparação para a exposição, mas deu tudo certo, ela tá lá linda para todo mundo conferir. E essa distribuição de todo esse material a gente consegue ver em 3 andares dentro do Instituto Cultural, né? Isso, são 3 andares e todo esse material, todo esse conteúdo foi distribuído mais ou menos de forma cronológica pelos 3 andares. Então o visitante vai poder conferir toda a trajetória profissional e de vida mesmo do Sérgio ao longo desse percurso, né, que vai se criando nesses 3 andares. Vamos ver um pouco mais aí onde fica o Itaú Cultural. Eu vou dar aqui o serviço completo e vou repetir também no final, porque vale muito a pena. Ó. A exposição Ser, Estar, Sérgio Rodrigues está no Itaú Cultural, que é na Avenida Paulista, número 149, em São Paulo, hein? A visitação, mais uma vez, até dia 5 de agosto. O horário é das 9 às 8 da noite, de terça a sexta-feira, e das 11 às 8 da noite, sábados, domingos e feriados, hein? É grátis, livre aí também para todos os públicos. Tem a curadoria de Daniela Thomas, Mari Stockley, Felipe Tassara e Fernando Mendes. Organização e produção, Núcleos de Artes Visuais da Enciclopédia do Itaú Cultural. É muito material aí. Olha aí, nosso produtor, o Maurício Pontes, que esteve com a gente também aí fazendo a visitação, captando as imagens, para a gente vai daqui a pouquinho mostrar esses detalhes. E essa forma tão gostosa e tão interativa de participar aí e entender muito mais sobre o design. A exposição se propõe a apresentar a extensão também do Sérgio Rodrigues nessas várias outras áreas de atuação. Arquitetura, né? A gente vai dar detalhes. Ele muito como empresário, muito como cartunista, né? A gente lembra muito de Sérgio Rodrigues nas suas próprias criações, mas ele com formatos de desenhos, mas também muito preocupado também em ter uma posição, né? Ter sempre assim dentro de movimentos que realmente foram expressivos na década de 60 e 70, quando se fala em design, também fala em arquitetura.
Isso é muito legal isso que você falou, porque havia uma preocupação muito, muito pulsante nele nessa questão do desenho. A gente percebe muito isso, né? Porque era uma outra... um outro momento, né, em que toda a questão da arquitetura e do design era desenvolvida de uma outra forma, né? Hoje em dia a gente tem o computador, tem outros meios, né? Então, todo o desenho dele era trabalhado de uma forma, era muito desenvolvido. Então, quando ele fazia, a gente tem os documentos em escala real, de uma poltrona, de uma cadeira, a gente vê todo o detalhamento que ele faz, os detalhes, assim, coisas que a gente vê a perfeição, um detalhe muito, muito preciso da madeira, dos vincos da madeira, assim, é muito bonito, assim, de se ver. Então, não é só um trabalho técnico, né? Você vê que é quase um trabalho artístico mesmo, porque é bonito de você olhar. Então, além de ser um documento, um mero documento para você construir, fabricar alguma coisa, é algo bonito de você olhar também, né? Então, por si só, isso já é muito legal, né? Então, vamos começar então pelo piso inicial, que a gente fala que é o piso -2, porque o Itaú Cultural, ele tem andares abaixo e a exposição começou -2, -1 e o primeiro. Então, vamos dar uma olhadinha aí no -2, vamos ver algumas imagens. A gente começa a trajetória infância de Sérgio Rodrigues. Fale um pouco mais, como que é a família, a história dele. O Sérgio, ele nasceu em uma família de artistas, né? Então, ele já vinha essa questão da arte já estava, parece que dentro dele, né? Então, a família dele já vinha com isso, né? Ele é sobrinho do Nelson Rodrigues. A família dele era parte do Rio de Janeiro, parte morava em Pernambuco e vieram para cá, pro Rio. E só que em meio a tudo isso aconteceu uma tragédia na família dele. E o pai dele morreu quando ele tinha só 2 anos, e isso foi muito significativo para ele. Ele teve que então sair desse... Olha o pai dele, né? A gente tá vendo agora as imagens do pai dele. Esse é o pai dele, e o pai dele era artista também, o Roberto Rodrigues. Ele era era uma promessa mesmo, né? Como pintor. No entanto, com essa morte trágica, né? Ele foi assassinado, ele teve que... Foi um vínculo que foi quebrado, né? Então, ele passou a morar num que ele chamava de castelinho do tio James. Nós vimos ali um croquis que é a fachada, né? Isso. Da casa aí da família, porque foi aos 2 anos, né? Que aconteceu essa história, essa tragédia na família dele. Ele acabou indo para casa do tio. E que era realmente o formato de um castelo. Sim. E ele até se vestia, né? Porque eu sei esses detalhes porque eu fui recentemente lá, viu, gente? Tá ótimo para você ficar ambientado e entrar na história mesmo. Você ali participa desses detalhes. Sim. E esse primeiro andar, a gente já logo de cara já entende também da onde vem toda a referência e os correlatos dele como artista, né? Porque nesse castelinho, aos fundos, na casa desse tio, já tinha ali um trabalho, né, que ele desenvolvia, desde os brinquedos, tudo projetado. Você vai ver tudo isso nas bancadas, vendo os detalhes desse jeito, porque era também, a rigor da família dele, a produção de móveis, tinha uma marcenaria, né? Então ele tinha esse contato. Olha como esse ambiente o projetou desse jeito, que bom, né? E essa casa, você tem detalhes? Esse castelinho ainda existe? Não, esse castelinho ele vendeu depois, esse castelinho, e depois ele foi demolido. Mas foi muito importante, né? Foi fundamental. Acho que a curadoria realmente optou por essa informação estar, né, na exposição, justamente pela importância que isso se deu. E o espaço, né? Porque assim, imagina trazer tanta coisa, começar pela trajetória, infância, passar por desses detalhes, né? Que o projetou desse jeito, né? Vamos ver então muito mais agora. Vamos chegar lá no piso -1, que pela ordem é o segundo piso, né? Isso. Segundo momento da exposição, a gente também tem muitos desenhos feitos por Sérgio
Sérgio Rodrigues. O desenhar, né, esses detalhes, muito presente em todos os momentos dele, né, tanto para projeção aí de móveis, né, nós temos a famosa, tá aí, né, a gente tinha que mostrar logo de cara, né, e também esses detalhes em relação às cores aplicadas, né, porque dentro da exposição você tem todo o projeto que envolve a parte muito mais do que é o trabalho expressivo, como ele fez a criação, mas também, como a Elaine falou agora há pouco pra gente, vai ver as fotos mais pra frente, essa cadeira é a chifruda, né, também muito conhecida desse jeito. Tem o histórico, quando foi o descritivo. Olha, por exemplo, a gente chegou em outra grande criação em 1954. Os detalhes do Banco Mocho e outros vem dessa maneira mesmo, né? Porque são mais de 2.000 criações, certinho 2.100, né? Como foi assim olhar, como se teve esses detalhes assim, temos que colocar as principais, vencedoras de prêmios, abertura de etapas da carreira dele, mas também se tem muitas outras criações ali juntos e com a mesma qualidade, né? A curadoria optou pelas obras mais expressivas, mas foi bem difícil, né? Porque são muitas peças de mobiliário e todas, se você for pensar, todas foram muito importantes, mas foi realmente muito, muito difícil essa escolha. O andar -1 são cerca de 40 mobiliários, entre poltronas, sofás, tem inclusive o berço Beto, que foi... o dele no canto ali, muito interessante, projetado para o filho. Ele deixou 4 filhos? Sim, quatro filhos. E desses 4 filhos, você tem informações de quem está mais ligado ao Instituto? Porque existe o Instituto Sérgio Rodrigues no Rio, né? Uhum. Que também faz todo esse trabalho aí também de resgate de exposições, né? Eu desconheço mais essa questão da família dele. No entanto, o Instituto ele é presidido pelo Fernando Mendes, que foi um dos curadores, então ele está super próximo. Inclusive o Fernando Mendes trouxe mais uma publicação, mais uma atualização, teve um livro, né, especial para abertura aqui também no Itaú Cultural desse livro, né? Isso, é um Fortuna Crítica, que também o Itaú Cultural é interessante porque o Itaú Cultural, toda a ideia da exposição e tudo mais, se origina de um apoio, de uma parceria que já vem de muito, muito antes, que foi um apoio que o Itaú Cultural deu para o Instituto Sérgio Rodrigues para organização, digitalização, de toda essa documentação do Instituto. Então foi criada uma base de dados com todo esse documento, e daí essa relação, todo esse apoio, de lá para cá, surgiu a exposição, a publicação do Fortuna Crítica. Então é uma parceria já de longa data. Vamos fazer assim? A Elaine, junto com a assessoria de imprensa, selecionaram aqui um trecho muito legal, bacana mesmo. Vamos ouvir Sérgio Rodrigues aqui no programa especial. Poltrona mole. Na realidade, esse nome não fui eu que dei, não. Muita gente pergunta, por que você deu o nome de poltrona mole? Não fui eu que dei, não. A poltrona foi criada pelo um pedido do fotógrafo Otto Stupakoff. Ele tinha um pequeno estúdio e queria que eu fizesse, que equipasse o estúdio dele. Mas queria alguma coisa nova, um sofá que pudesse se atirar, etc. E eu fiz esse desenho. O desenho eu tinha na cabeça já há muito tempo. Uma coisa assim, porque eu estava na época, em princípio, dos almofadões hippies, aqueles almofadões no chão, etc. Então, eu disse, vamos aproveitar os almofadões, já que ele quer uma cama também, um sofá que sirva para cama, etc. Eu lembrei de colchão, então vamos botar um colchão
em cima de uma estrutura de madeira. Eu bolei essa história, fiz, apresentei para ele e ele gostou daquilo. Então, fizemos. Tá aí, ouvindo, né? O que fez aí o responsável por levar o design brasileiro para o cenário internacional? Elaine, é a charmosa, é a mais procurada, citada, cadeira mole? Acho que é inevitável, né? Querendo ou não, quando a gente pensa em Sérgio Rodrigues, a gente pensa na Mole. Apesar da exposição, a gente querer mostrar que o Sérgio, para além da Mole, né? Inclusive o Sérgio é arquiteto, né? Enfim. Mas realmente ela tem um destaque e as pessoas falam, procuram muito. Então a gente tem várias Moles no espaço, né? Tem inclusive a Xerife, que foi uma derivação, né? Da Mole. Logo a gente vai passear mais dentro da exposição, vocês vão perceber aí esses detalhes descritivos, né? O que a Elaine acaba aí também chamando. O que também traz à tona, quando a gente tem aí mais informação, fica muito mais próximo da história de Sérgio Rodrigues, esse lado dele assim tão empresário, organizador, sem muitas condições foi lá, abriu um espaço que tornou-se referência, que fez com que o design chamado de interiores se tornasse muito mais visível, como se fosse uma galeria, né? Vamos ver então um pouco mais aí, dentro da mostra, a gente tem aí uma atenção para Oca. E a Oca foi realmente um endereço em São Paulo e Rio de Janeiro que se tornou aí revolucionário e que trouxe à tona aí as peças desenhadas por Sérgio Rodrigues, logo à mão, à venda e muitos ilustres passando por lá, né? O tornando aí realmente a referência em design. Sim, a Oca foi essa loja que o Sérgio abriu, que vendiam móveis, mas não só de autoria de diversos designers da época ali, vendia a própria Mole. Essa é uma foto da fachada da Oca. E era uma loja vanguardista, né? Então, era um espaço, não só uma loja, né? Era um espaço em que se celebrava a questão do design, tinham vernissagens que aconteciam ali, ficava ao lado de um teatro também, então era uma coisa, era um espaço de design e arte pulsante ali nessa loja, né? Muito pulsante. Estou falando assim, é um envolvimento, porque você vê fotos históricas, pessoas que visitaram, né? E as referências, né? Então, muita gente foi conhecer o trabalho de Sérgio Rodrigues por meio desse espaço. E aí o danado vai, no seu momento de criatividade, já está com outras peças ali expostas e acaba dando muito ali, batizando essas peças com os nomes também de quem passou por ali, quem fez ali referência. Tem a cadeira Lúcio Costa, que foi a partir deste espaço também essa convivência, né, esse bate-papo, esse encontro, né, de Sérgio Rodrigues e Lúcio Costa. Eu também observei que foi muito legal, e é muito legal dentro da exposição, os textos que são aí ao longo das paredes, né, das passagens, que faz essa cronologia, mas te põe dentro do contexto do que está acontecendo. E às vezes, muitas vezes, esses textos estão em primeira pessoa, né, falas, né, ali realmente reproduzidas. Também ali você tem o áudio, tem os vídeos, mas também tem ali o texto exposto, que isso acaba também fazendo você mergulhar, ficar aí por dentro realmente dessa atmosfera que a gente está falando aí do grande design brasileiro, que é o Sérgio Rodrigues. Eu separei um aqui, vou ler rapidinho para vocês. Abre aspas. O meu primeiro móvel dentro da Oca foi o banquinho Mocho. Ele foi muitíssimo bem aceito. Engraçado a decepção que eu tive, porque eu fiz o desenho do banco e mandei para uma fabriqueta perto do cemitério fazer um protótipo. Olha só, gente. O camarada disse: no fim da semana está pronto. Quase passei no final de semana indo para a Oca. Tinha diversas lojas na Barato Ribeiro. E aí eu percebi, quando eu passei, o banquinho. O camarada tinha se inspirado, tinha sido uma boa ideia de ter conseguido um bom desempenho com um design gratuito. Retiramos os bancos, fizemos um escândalo.
Foi uma coisa terrível, mas também não pagaram nada. Pelo menos devolveram aquilo que eles disseram que tinham feito. Isso é um dos trechos extraídos aí do livro Conversas Ilustradas de Sérgio Rodrigues, aí pela Lia Siqueira e Ivan Rezende, de 2013. Muito interessante essas falas e essa ambientação. Você olha para o material, você olha para todo o desenho, todo o descritivo, você olha para o banco, você olha para esse texto, você parece estar conversando com o Sérgio Rodrigues nesse ambiente. Sim, é exatamente essa a intenção, que a exposição fosse sobretudo em primeira pessoa. Então, que você saísse de lá como se você estivesse escutando mesmo o Sérgio conversando com você, né? Te contando essas histórias todas, dessa forma engraçada mesmo que ele tinha, né? Então, era essa mesma intenção. E é engraçado essa história do Banco Mocho, porque ele percebeu nesse momento, né, quando ele faz essa criação desse banco que é tão icônico, e tão simples, né, um banquinho de 3 pés, né, tão simples e com uma inspiração, assim, tão simples do nosso cotidiano, né, do cotidiano da fazenda, né? E ele percebe que a importância de você que ele precisava de patentear aquilo, né? Porque senão as pessoas iam copiar. Então, ele tinha uma certa deficiência no sentido de empresarial, né? Então, ele tinha as ideias, ele tinha essa capacidade super avançada criativa, né? Esse potencial criativo, mas ele tinha essa questão administrativa ainda que ele precisava arrumar ainda, né? O que deu muito certo com a parceria com a Vera Beatriz, que foi a sua grande companheira e parceira de vida, né? A mãe aí dos 4 filhos. Foi a segunda esposa. A segunda esposa, né? Tá. Que aí é a parceira dele, que ajuda com ele a fundar o Instituto Sérgio Rodrigues e que administra. Começou a organização, né? Muita criatividade. Sim, então é interessante a gente ver também esses dois lados, né? Vamos então ver mais aí criações de Sérgio Rodrigues, porque é impressionante. São muitas peças, são muitas referências, muitos croquis, muitas fotos. Você fica assim, puxa, que oportunidade que eu estou aqui tendo como essa visitação, esse momento. E dizendo assim, você vai seguindo pela exposição e vai se ambientando, vai ficando à vontade. É um envolvimento mesmo aí que são... tão impressionante, porque são mais de 60 anos de vida profissional de Sérgio Rodrigues e com tantas criações, né? Você olha e fala assim, nossa, impressionante, para a década de 60, 70, 80, né, Elaine? Já trazendo todo esse rigor aí dentro do que são os aspectos e as composições que levaram aí mesmo o nome de modernismo, né? Então a gente sente nas peças, né? E você olhando a data que foram planejadas, executadas, você fala, impressionante já como ele estava à frente e já muito referencial, né? Quando se fala em movimento de design, o design feito para o bem-estar, para a acomodação, né? Então, todas as peças ali trazendo a ergonomia certa, o espaçamento, depois tem ambientes também que você acaba vendo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas é a própria sala montada, né? Então, é um aspecto, é um resgate legal, né? Eu fiz mais ou menos em 1h50, porque eu parei muito para ler, né? E quis voltar em algumas outras peças, mas é uma exposição que hoje dá para fazer sossegado uns 60 minutos, né? É uma exposição que você faz no tempo que você tiver. Se você tiver pouco tempo, aconselho a não parar em todos os textos, né? Passar um pouco mais rapidamente. No entanto, acho que é uma exposição que você pode ir mais de uma vez, né? Se você quiser parar, fazer essa leitura, acho que é uma exposição que você pode voltar e voltar, né? Mas muito interessante isso, é justamente o ser estar, né? E ele sempre fazia essas referências, está vendo agora, né, Elaine? Esse ser estar, as pessoas também no ambiente, nos próprios desenhos, ele trazia
essa situação de que ali é para ter o espaçamento entre uma cadeira e outra, tem que ser vivenciado dessa maneira, tem que ter o espaço ali mesmo, a consequência do que a gente chama de automação. Neste caso, precisou realmente pensar e aplicar essa passagem ali. Então, o corpo humano, para a circulação ali, muito folgado, muito bem, né? Isso, ele pensava bastante na questão ergonômica mesmo e do ser sempre vinculado ao estar. Então, não só a pessoa não tinha que não é sentar por sentar, né? Como a pessoa se sentava. Quando ele fazia um desenho de um detalhamento, o desenho de um móvel, não simplesmente desenhava o móvel, ele desenhava o móvel com a pessoa sentada, relaxava como a pessoa se sentava, né? Então, ele dizia que, primeiro, ele testava o móvel como? Ele deixava o gato sentar no móvel, o cachorro sentar no móvel. Se eles estivessem confortável, então esse móvel tava ok. Porque é assim, né? Nessa vivência, nesse ser, nesse estar que a gente... que é o real, né? Do nosso cotidiano. E nessa produção, vocês começaram quando? A gente vinha conversando sobre essa exposição já há bastante tempo, desde o ano passado. Então foram pelo menos aí uns 6 meses de produção intensa, mas nos últimos 4 meses que a produção começa a ficar mais e mais pesada e mais intensa para chegar no dia 9, no dia da abertura, tá tudo certo e tá mesmo tudo certo, viu? Tudo direitinho. Eu vou pedir aqui a produção para mostrar também. São 500 itens, gente, selecionados. Olha como que está aí distribuído. Muito dinâmico a leitura. Você, já estou no ambiente de estudante, ele como arquiteto, como pintor. Então, você vai passando e você é levado. Olha o que eu falei sobre a ambientação. Ali completinha a escrivaninha, os bancos, né? Os bancos por todas as partes. Inclusive, ali está o fone de ouvido para você fazer o seu áudio visual sobre a história de Sérgio Rodrigues. Você acompanha também esse vídeo que nós assistimos e os demais, todos lá na hora, no momento. Isso é muito bacana. E a distribuição é assim, você fica pertinho das criações. Ó, isso aí são fotos nossas, feitas por celular, olha que pertinho da criação, assim, você passando, vendo mesmo ali toda a aplicação de como a coordenação toda aí do Instituto Cultural e também muito mais aí também de todo o trabalho da Elaine, que pensaram com antecedência de como ficar aí na altura correta também dos olhos, do tocar, do sentir, né? Então, olha que bacana esse corredor. Você passa ali pela história do design com os objetos de design, né? Então, isso ali datados, com o desenho à frente. E muitas, assim, as peças estão em excelente qualidade, acabamento, tudo muito bem, assim, recuperado. Eu gostaria de destacar também os recursos de acessibilidade da exposição. Então, a gente tem nessa exposição vários recursos táteis para o público cego, vários recursos de audiodescrição para o público surdo, enfim, piso tátil. A gente tentou, junto com a curadoria, essas maquetes, essas miniaturas dos móveis também são táteis, né, junto com uma descrição em braille. Então, a gente tentou, junto com a curadoria, pensar bastante a questão da acessibilidade. As miniaturas que você disse são bacanas, gente. Envolve muito mesmo. Você tem que passar por lá mesmo e sentir desse jeito. E lembrando, né, que é o primeiro, segundo e o terceiro. Pelo o prédio do Itaú Cultural, você desce, vai para o -2, -1. Agora vamos para o último, o terceiro andar, que é a parte aí da arquitetura. Sérgio Rodrigues como arquiteto. São detalhes aí que estou fazendo hoje um programa especial para levá-los, transportar tudo que é possível a gente ter essa ambientação, sentir,
ter essas informações direto lá no local. Ele, como arquiteto, também impressiona, né? Inclusive, tem uma casa, né, que é do sistema construtivo, montada no terceiro andar. Você pode circular, perceber e olhar a ambientação, o design de interiores aplicado pelo Sérgio Rodrigues. Isso. Esse sistema que chama SR2 é um sistema de casas pré-fabricadas que ele desenvolveu. E é muito interessante a gente perceber o Sérgio como arquiteto também. E muito cartunista. Isso, e muito cartunista. Muito, nossa. Muito bom cartunista, perfeito, né? Ali no fundo, eu acho que vocês podem ver a casa, né? Que é a pré-fabricada. É um dos cômodos da casa, né? Isso. Com esse sistema. Olha que bacana. E aquela maquete olha outro ambiente, ela aí, ó. A aplicação de interiores dentro desta casa aí construtiva. Um cômodo aí construtivo desse jeito. Mais e mais. E esse ambiente que é o sucesso da exposição. Por quê? Porque depois de a gente ver tantos móveis, né, tanto mobiliário do Sérgio, a gente finalmente pode, de fato, sentar no mobiliário do Sérgio na poltrona mole, né, porque até então a gente não... Há só alguns que a gente pode tocar como recurso de acessibilidade e enfim, a gente pode sentar mesmo nesse ambiente e ver realmente como que sentir realmente esse estar, né? Vou fazer aqui um depoimento. Nós experimentamos o espaço, vou pedir da minha produção para mostrar, em formato aí também de imagens, como a gente entrou aí, sentiu o local, né? Que é sentir mesmo aí, se desenvolver desse jeito. É a próxima aí, imagem. A gente fez a visita e convida a todos também a estarem lá, até dia 9 de agosto, aí para vocês, todos esses detalhes do Itaú Cultural. Aí tá o Maurício Pontes, produtor, é isso mesmo, porque a Mole, ele pensou desse jeito, né? Tem que ser para descansar. Tem que ser realmente aí abraçar e ter essa funcionalidade, que aí é o trabalho design, toda a ambientação, você pode chegar pertinho, isso não é foto no fundo, hein, gente? Esse é um ambiente ali que a produção montou desta maneira para você, na hora do momento aí da visitação, também ter aí e sentir de pertinho. Esta exposição Ser e Estar Sérgio Rodrigues, o local Itaú Cultural, Avenida Paulista, número 149, aí fica até dia 9 de agosto. Separei aqui, vou pedir para a Elaine descrever para a gente o que no final da visita, ou melhor, acho que a gente recebe no início, né? A gente acaba recebendo este material muito bacana aqui, feito pelo Itaú Cultural. Isso, quem tiver interesse na publicação da exposição, pode pedir no balcão de entrada, no balcão de informações. É a publicação que tem alguns textos também em primeira pessoa e algumas fotos. Grande parte do material, acho que quase 100%, eu diria, desse material é do Instituto Sérgio Rodrigues. Olha que bacana, gente. A cronologia completa, Sim, né? cronologia completa. E aqui, né? O Dom, né? Também cartunista, né? De Sérgio Rodrigues. E até dia 9, repete para nós os horários e quem tiver interesse, deixa um contato, Elaine. Até dia 9 de agosto, no Itaú Cultural. O Itaú Cultural funciona de terça a domingo. Durante a semana, das 9 até as 8, de final de semana das 11 às 8. Mas maiores informações podem entrar no site do Itaú Cultural ou perguntar no balcão de informações, Avenida Paulista 149. Muito bem, este foi o DA, Design Arquitetura, totalmente especial, interativo e que transportou todos nós aí até a exposição Ser e Estar Sérgio Rodrigues. Obrigada, Elaine, pela visita e voltamos na próxima semana com mais um programa também aí cheio de conteúdo para você.